Olá, pessoal! Como é que estão vocês? E a saúde mental, como vai? Esse é um tema bastante interessante, né? Falar de saúde mental é falar do equilíbrio, né, que a pessoa consegue estabelecer diante do seu patrimônio interno e as exigências externas. Então, falar de saúde mental é falar dessa capacidade da gente conseguir gerenciar as nossas emoções, gerenciar a nossa vida frente a algumas adversidades. E quando a gente fala em doença mental, nós estamos também falando da ausência de saúde mental, ou falar de saúde mental é falar da ausência de doença. Como a gente já viu nos textos anteriores, o modelo biomédico, ele trata como a saúde como ausência de doença, né? Ou a doença como ausência de saúde. Só que a gente vem percebendo que a saúde mental é muito mais ampla que a doença mental. A gente tem aí uma compreensão maior, né, que vai para além de doença mental. O texto traz, aí eu trago aqui para vocês, né, uma pergunta: todo sofrimento psíquico pode ser considerado uma patologia? É comum as pessoas apresentarem um certo sofrimento diante de uma situação da vida, né, uma tensão e um sofrimento muitas vezes muito intenso, que aquela sensação de achar que não vai dar conta, aquela sensação de que não está conseguindo ali se ajustar, se adaptar a uma adversidade, até a sensação de achar que está insuportável. Mas a gente pode nomear isso como uma patologia? O que vai caracterizar um sofrimento psíquico como patológico, como doença? Seria a intensidade, o grau, né, a frequência. O sofrimento psíquico, quando ele passa a alterar, comprometer a nossa vida diária, a nossa rotina, as nossas relações, né, o nosso próprio eu, aí sim a gente precisa começar a pensar que aí a gente não está só em um sofrimento psíquico, mas já pode estar aí tendo algo mais complexo, que a gente já pode pensar na possibilidade sim de uma patologia, de um adoecimento mental. O texto traz para a gente, né, uma diversidade de teorias sobre a loucura, que seriam um olhar, né, sobre a loucura, e nos chama a atenção para a questão do diagnóstico. A loucura aqui nesse contexto, né, de que loucura a gente está falando? Aqui a gente está falando de uma loucura onde a pessoa apresenta uma alteração, né, do seu funcionamento mental, uma alteração do seu modo de padrão. Como é que seria isso? A loucura aqui, ela é compreendida como algo que foge daquilo que é tido como padrão da sociedade, aquilo que foge como normal para a sociedade. A loucura que ela entra como uma desordem mental. E uma desordem porque foge de um padrão que a sociedade tem como normal. A literatura traz esse termo loucura, mas hoje, quando a gente, no cuidado, na prática, a gente não usa esse termo, né? O louco. Hoje tem outras nomenclaturas foram surgindo. A gente fala pessoa com transtorno mental, pessoa com sofrimento mental. E aí, o que o texto fala sobre o diagnóstico? Que é muito fácil, às vezes, você pegar um conjunto de sintomas aí e dar um nome de um diagnóstico para essa pessoa. O diagnóstico ele tem sua importância, tem ali sua finalidade. O diagnóstico é importante para que o profissional tenha uma compreensão mais clara do caso, para que eles possam discutir, trocar ideias entre a equipe. Mas o diagnóstico também ele tem um efeito sobre o paciente, né? Ele acaba rotulando o paciente. Muitas vezes o paciente deixa de ser a pessoa
e passa a ser o CID. CID são os códigos que a gente tem um livro chamado A Classificação Internacional das Doenças, e para cada doença tem um código. Então, F10, F30, F tal. Então, o diagnóstico, o paciente às vezes passa a ser o depressivo, o esquizofrênico, o bipolar, né, o imperativo, e deixa de ser sujeito. Esse é o efeito que a gente tem, então a gente precisa ter um cuidado sobre essa relação do paciente no diagnóstico, como é que a gente pode estar no diagnóstico sem caracterizar o paciente como a doença, porque ele é algo para além dessa doença, dessa classificação. Foucault é a história da loucura, né? Foucault foi um filósofo que ele fez uma pesquisa, um estudo, e foi tentar compreender como é que a loucura era percebida no decorrer da história. Ele fez pesquisas, né? Ele foi analisar discursos em registros, arquivos, hospitais, prisões, para entender. Então, no Renascimento, nós tínhamos aí a Nau dos Loucos. O que era isso? Nesse período, os loucos eles eram, né, tidos como insanos e por isso eles eram excluídos, expulsos das cidades. E aí o meio que utilizava para essa expulsão era a Nau dos Loucos, né, que seria colocava em barcos, e esses barcos levavam para outros lugares, e o fato de entregar na mão dos marinheiros era a confiança que eles tinham de que eles realmente estavam indo para muito longe, jogado aí ao caminho certo. No Renascimento também tem outra característica. O louco era percebido como pessoas que tinham um saber cósmico, um saber esotérico, um saber dos deuses, um saber que não era compreensível, que os outros não conseguiam compreender. Não, por conta do discurso, né, as alucinações, os delírios, então ali poderiam ser vozes divinas. Mas também nesse período era visto também como ignorância, então tinha uma dualidade, uma contradição nessa percepção. E essa ignorância era percebida através das artes, das imagens. Então, na Idade Média, não tinha casos assim específicos ou internação para tratar o louco. Quando eles eram internados, eram tratados como outras pessoas normais, no sentido de não ter um tratamento específico para da loucura. E na época clássica, o que aconteceu na época clássica? Também o que definia, né, a loucura ainda não eram critérios médicos, então essa designação não dependia de uma ciência médica. Então, isso era uma questão muito mais da igreja, da justiça, da família. Então, era a justiça que iria olhar para aquelas pessoas que não atendiam um certo padrão social, e olhando muito mais sobre essa questão da moralidade. Então, a pessoa fugia de um certo critério, então eles olhavam para a questão da lei e da moral. Na época clássica também tem uma outra questão da percepção, que o louco era aquele que não pensa. Se você pensa, você tem razão. Se você não pensa, você é o ser da desrazão. No final do século XVII foi criado um hospital, mas que hospital era esse? A gente chama da grande internação, grande enclausuramento que aparece na literatura, mas quem era internado nesse hospital? Não eram internados somente pessoas que apresentavam essa desordem mental. Era internado todas aquelas pessoas que tinham um comprometimento, ou seja, que fugia do padrão de normalidade. Então, as prostitutas, feiticeiros, os devassos, aí pessoas em desordem mental, todos eles eram internados neste hospital. O objetivo não era um cuidado, um tratamento, mas sim tirá-los da sociedade, porque para proteger a sociedade, e o cuidado que era ofertado era muito mais no sentido de prevenir ali uma febre, tinha uma febre chamada febre das prisões, caso uma daquelas pessoas saísse dali, não contaminasse as demais pessoas que estavam fora desse hospital. Então, o hospital ele tinha um poder, né, de disciplina, era tratado nessa questão disciplinar, eram as autoridades jurídicas que faziam ali o encaminhamento reais, e esse hospital tinha essa característica de uma estrutura semi-jurídica
e ele ia para lá porque ele não faz parte da sociedade. Você não pode fazer parte da sociedade porque você é diferente. Então a gente exclui você. Essa era a lógica. E já na segunda metade começa a ter algumas reflexões filosóficas, eles começam a pensar, né, tentar estudar a loucura, tentar compreender, né, o que a loucura como algo que era do próprio homem, né, a perda dessa natureza, a loucura como alienação. Então são as ideias que começam. E já no final do século XVIII é que surge a primeira instituição destinada exclusivamente aos loucos. A gente tem aí Pinel, uma figura importante, que ele é chamado por Foucault do desacorrentador dos loucos, e aí considerava-se que não era justo essas pessoas serem tratadas como as outras, até porque não eram tratadas, estavam todas em um mesmo lugar, mas sem um cuidado específico para a questão que era apresentada. Então, mesmo que surja uma instituição destinada somente aos loucos, a gente ainda tem uns métodos terapêuticos voltados para a questão do medo, da culpa, era utilizado o trabalho como uma fonte terapêutica, né, onde eles poderiam trabalhar ali. A religião também era uma forma de cuidado, o julgamento. E aí o médico ele passa ali a ter uma autoridade máxima nesse contexto. Começa-se os primeiros medicamentos, né, para pensar na saúde mental, e aí já começa a pensar nessa possibilidade de uma liberdade vigiada e no isolamento. E aí as coisas começam já a pensar como é que deveria, né, ser tratado, ele pode ser livre, pode ter que ficar preso. Aí nós temos algumas linhas também sobre essa olhar para a loucura, que é a psiquiatria clássica e a abordagem psicológica. Então, para a psiquiatria clássica, a loucura ela é vista como um distúrbio orgânico, né? Ou seja, é algo que a gente chama de uma doença endógena, né? Que seria própria do indivíduo, estaria relacionada a estruturas, né? Nos mapas cerebrais. Então, se a psiquiatria clássica considera como um distúrbio orgânico, como alteração desses mapas cerebrais, então o tratamento tinha que ser químico, tinha que ser por internação, por eletrochoques. Vocês vão ver isso em um filme que eu vou estar indicando para vocês. Já a abordagem psicológica, ela considera como a desorganização da personalidade. Então, com desorganização da personalidade, a doença ela vem se instalar na personalidade da pessoa, né, que vai provocar aí uma alteração nessa estrutura. E aí, o que vai definir a doença mental, de acordo com a psicologia, é justamente o grau de desvio, né, do que é considerado como comportamento padrão. Então, nesse caso, quando a gente fala, né, do distúrbio da personalidade, aí a gente vai perceber lá na frente algumas definições a partir das neuroses, né, das psicoses, que são alterações aí dessa personalidade. Quando a gente fala da desorganização da personalidade, a gente amplia um pouco, onde você não considera somente algo específico do sujeito, né? Existem questões aí de ordem social, de ordem familiar, que pode influenciar nessa nossa construção como sujeito. A psicanálise, né, que é a teoria de Freud, ela teve uma contribuição para ajudar nessa distinção do normal e patológico. E aí ele vem falar também, a partir das suas experiências, ele divide aí a essa personalidade a partir de estruturas psicóticas e neuróticas. O que seriam essas estruturas psicóticas e neuróticas? Hoje é muito comum a gente falar assim, não sei se vocês escutaram esses termos, é uma neurose, é uma psicose. O que diferencia as neuroses das psicoses? Os transtornos relacionados ao campo das neuroses, o paciente ele tem uma consciência desse transtorno. Ele tem a percepção real ali de que ele não está bem, de que tem algo estranho acontecendo com ele.
No campo das psicoses, as pessoas que apresentam doenças nessa esfera, do adoecimento nesse sentido, eles não têm a consciência da realidade. Muitas vezes é por isso que alguns pacientes eles se negam. Não vou tratar, porque eu não tenho nada. Então, quando fala na neurose, né, os sintomas, ou seja, né, os distúrbios do comportamento, a alteração desse comportamento, ideias, sentimentos, é como se fosse uma expressão simbólica. Né? Aquilo que o paciente está apresentando, de acordo com a psicanálise, é um símbolo ali de um conflito que teve origem na história de vida, principalmente na história infantil desse sujeito. E aí Freud divide as neuroses em neurose obsessiva, né, que é um conflito que leva a comportamentos compulsivos, tipo TOC hoje, que é chamado, né, o transtorno obsessivo compulsivo de lavar a mão com frequência. E hoje, esse momento de pandemia tem sido muito prejudicial para pessoas que têm tendência ao toque. Isso tem intensificado em algumas pessoas. Tem a neurose fóbica também, que ele chamou, né, ou da histeria de angústia, que ele vai falar de uma angústia que é muito fixada, né, onde a pessoa ela fixa ali em um determinado objeto que passa a ser o centro disso, né, do medo. Seria medo de altura, medo de animal, medo de ficar sozinho. Tem uma lista de fobias aí se a gente for pesquisar. E aí ele fala também da neurose de conversão, que é um outro tipo de conflito psíquico que vai apresentar nos sintomas corporais, né? Alguma crise, um choro, algo que o paciente apresenta ali, até mesmo a paralisia de um membro. Então, Freud descobre isso a partir de suas experiências, onde ele tinha uma paciente que ele acompanhava, essa paciente apresentava uma paralisia, e depois ele descobre que aquela paralisia não era nada orgânico, né? Estava relacionada a conflitos psicológicos ali, intrapsíquicos que aquela pessoa apresentava. E as psicoses é o quê? Né? Esse foi um termo utilizado durante muito tempo e ainda se usa hoje, que é uma perturbação intensa do indivíduo com a realidade. Então, na psicose, o que acontece? A pessoa, ela rompe, existe uma ruptura entre o ego e a realidade. Então, o que acontece? É como se, lembra que a gente falou de ego, id, superego? É como se o ego dessa pessoa fica sob domínio do id, dos seus impulsos, ou seja, dos seus impulsos. Então, na psicose, a pessoa ela tem uma realidade que é sua, porque ela rompe com essa realidade que é comum a todos e passa a viver somente no seu mundo. Um exemplo de psicose é a esquizofrenia, né? Que a pessoa ela tem esse afastamento total da realidade, ela centra em si mesma e vai criando ali o seu próprio mundo, suas ideias, e é através dos delírios, das alucinações que vem mostrando o que a pessoa, né, está apresentando. Os delírios e alucinações, os conteúdos do delírio e das alucinações fazem parte da história do sujeito. O que são delírios? Delírios é um falso juiz da realidade. A pessoa ela cria ali ideias fixas a respeito de uma realidade, que não é uma realidade que é percebida pelas demais pessoas. Nas alucinações é uma alteração também na forma de perceber. A pessoa passa a escutar vozes, a ver coisas que comumente os outros não veem, e aí a gente precisa ter um cuidado muito importante nessa parte, porque quando a gente lida com paciente com delírio, com alucinação, a gente não pode contrariar o delírio. Ah, você não tem isso você não está vendo isso, não tem ninguém aqui, isso é coisa da sua cabeça. Quanto mais a gente faz isso, a gente fragiliza a pessoa. Então é algo delicado, porque eu tenho que entrar no mundo do sujeito sem alimentar esse delírio, acolher esse delírio, conversar para encorajar essa pessoa a enfrentando essas vozes que ela escuta. Também as teorias críticas, que é a antipsiquiatria e a psiquiatria social. Que teorias são essas? Como a psiquiatria passa agora a tratar a loucura como doença, como algo, né, que seria
uma decisão ali a partir de um conjunto de sintomas que teria que ser tratado com medicamento, um olhar mais ainda dentro do modelo biomédico. Então, a antipsiquiatria e a psiquiatria social, ela surge para criticar essa psiquiatria tradicional, que enxerga a doença apenas nessa perspectiva endógena aí. E aí eles criticam esses poderes que são conferidos, que vem tratando o indivíduo, intensificando a medicação da loucura, e vai dizer que a loucura não é ela não é um produto apenas também da sociedade, apenas do indivíduo, mas de um conjunto de fatores que contribuem para a loucura. E aí a gente tem o normal e o patológico. Como é que a gente vai definir, gente, o que é normal e o que é patológico? O texto fala de aspectos culturais que influenciam isso. Então, é a partir dessa questão que muitas pessoas consideram, muitos teóricos, que a loucura, a doença mental, ela é fruto da sociedade. Por que ela é fruto da sociedade? Porque quem classifica o doente mental é porque olha para a sociedade, verifica que ele está fora de um determinado padrão, e aí você vai patologizar, porque não está dentro do normal. Então, o normal e o patológico ele é muito relativo. A cultura vai influenciar. Então, durante muito tempo, alguns aspectos eram tidos como doenças. Por exemplo, a homossexualidade, em um tempo da história, era tido como doença. Então, hoje já sai dessa linha de doença. Então, hoje, e aí o texto vem falar para a gente começar a prestar atenção de como a cultura, de como os aspectos culturais vêm influenciando na definição do que é normal e do que é outro repetir esse slide, repetir aqui também, a promoção da saúde mental. Quando a gente fala em promoção, né, qual a diferença de prevenção para promoção? A promoção, eu tenho um objetivo mais amplo, né, de capacitar pessoas, né, de promover ali ações que levam as pessoas a tomarem alguns cuidados. Na prevenção, a gente está falando de algo mais diretivo, né? Seria uma ação mais direta, de acordo com o dicionário do Ministério da Saúde. A prevenção seria uma ação mais direta para tentar impedir que algo aconteça. Por exemplo, agora a gente está aí tentando, vamos pensar no momento de pandemia, como é que a gente classifica prevenção de promoção? Eles estão tentando descobrir a vacina. A vacina é uma forma de prevenção, porque é uma medida aí que o governo vai tomar para impedir que as pessoas sejam cometidas pela doença. É uma ação direta. A promoção, com essas campanhas, fique em casa, lave as mãos, nós estamos falando de promoção, porque a gente está falando de uma ação que leva a sociedade a tomar algumas medidas, a tomar alguns cuidados. Então, quando a gente olha para doença mental, as ações acabam sendo direcionadas de prevenção, porque algo ali, né, aconteceu o seguinte, na doença mental, quando eu olho por esse olhar de doença mental, eu tenho que pensar em prevenção. Mas quando eu vou para além da doença mental e olho para a saúde mental, para essa perspectiva, a gente vai para a promoção. A gente amplia as formas de cuidado. Como é que a gente previne saúde mental? Como é que seria pensar hoje, o que a gente mais tem escutado é que o momento de pandemia, né, com essa questão do corona, esses impactos econômicos que isso está trazendo na sociedade, deixa as pessoas emocionalmente mais vulneráveis. Então, como é que a gente promove saúde mental neste contexto? Tentando ajudar as pessoas, a jazinha aqui, coloquei, ajudar as pessoas a manter sentimentos positivos, né? Tentar olhar para você e perceber quais são as competências que você tem, que outros momentos da vida você teve situações difíceis, quais foram as estratégias que você utilizou para lidar com elas, como é que a gente pode buscar esses recursos que foram utilizados em outras situações para agora. Quando a gente
Pensar na saúde mental também tá, quando a gente fala mantenha sentimentos positivos com você, com os outros, com a vida, é como é que eu decido olhar para a vida. Então, exemplificando, tá? Contextualizando com a nossa realidade. Quando a gente tem uma situação de crise, a crise para alguns pode ser uma situação, né? Vamos pensar, de interrupção, pode ser uma situação do seu limite, né? Mas para outros, a crise pode ser vista como uma oportunidade para recriar. Tem alguns autores que falam, né, da palavra crise, tire o S e transforme em CRI. Então, a gente, para manter a saúde mental, eu preciso pensar como é que eu vou olhar para a crise. Eu vou olhar para a crise como algo que está, né, realmente me privando de tudo, ou eu vou olhar para a crise como oportunidade de reinventar, como oportunidade de descobrir novas competências, de descobrir novas habilidades, de descobrir, né, que lições eu posso tirar, o que eu posso aprender. Então, para a gente manter a saúde mental, depende muito da forma como a gente vai decidir olhar para uma situação adversa. Aceitar-se as pessoas com suas qualidades e limitações. A gente não, muitas vezes a gente sofre porque a gente cria expectativa, a gente espera do outro talvez algo que ele nem tem para nos oferecer. Então eu preciso olhar para a pessoa e entender que cada um tem limites, eu tenho limite, e começar a apreciar o que as pessoas que fazem parte do meu convívio têm de qualidades. Álcool, cigarro, outras drogas, medicamentos sem prescrição não contribui para uma boa saúde mental. A saúde mental, pensar em saúde mental, que é importante, eu preciso de ter um tempo, por mais que a vida seja muito ocupada, né? O que você tem feito para ter um tempo de lazer, convivência com os amigos, nesse momento agora a convivência mais via virtual, mas como é que eu posso fortalecer minhas relações, mesmo nesse contexto? E bons hábitos alimentares, dormir bem, praticar atividade física, isso sempre vai fazer parte, vai ajudar em manter uma saúde mental. Então, isso a gente pode pensar em promoção de saúde mental a partir dessas ações, né? Ajude as pessoas a perceberem formas que elas podem encontrar para cuidarem de si, cuidarem das suas relações. E eu termino com essa imagem, que é 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que é um movimento de usuários, familiares e profissionais de saúde mental que surge em decorrência da reforma psiquiátrica, tentando resgatar aí os direitos, a reabilitação e a inclusão de pessoas que apresentam algum transtorno mental. Vocês vão assistir um filme e vão perceber que as pessoas, teve um momento da história que as pessoas que tinham transtornos mentais, elas eram internadas em hospitais e passaram a ter seus direitos violados. E a partir daí começou-se a luta contra os manicômios e a lutar por serviços que pudessem ser substitutivos. E hoje nós temos os CAPs, que são um centro de atenção psicossocial, que substitui os manicômios oferecendo esse cuidado. E aqui a gente termina com essa frase, que é uma frase da luta antimanicomial: trancar não é tratar. Porque a pessoa que tem um sofrimento mental, um transtorno mental, ela precisa ser cuidada na perspectiva dos direitos humanos, ela tem o direito de ir e vir, de ser tratada no território. E a gente termina aqui. Muito obrigada e uma boa saúde mental para vocês. E aí vocês podem deixar comentários, dúvidas no final aqui da aula para que a gente possa conversar em outro momento, ok? Muito obrigada,